Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a disposição desta equipa de 3 amigos, gamers e geeks que tanto se divertem a falar sobre este hobby que tanto adoram. O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá malta. Viva Miguel. E Bruno Maciel. Olá Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva Bruno, viva. Hoje partilhamos um pouco mais sobre os nossos gostos neste episódio, que falamos sobre as nossas mecânicas ou mecanismos de jogo preferidos. A verdade é que existem múltiplas mecânicas e combinações e variantes sempre diferentes que tornam cada jogo único. Por isso, os nossos ouvintes hoje vão ficar a conhecer-nos um pouco melhor e o que é que nós gostamos e porquê. Se calhar vou dar já o pontapé de saída e falar de uma das mecânicas que mais gosto, que é worker placement, ou alocação de trabalhadores, no fundo, não é? São aqueles jogos em que nós colocamos os nossos meeples, os nossos trabalhadores, numa zona do tabuleiro para executar uma ação. Eu pessoalmente adoro esta mecânica. Os jogos que têm como base esta mecânica, ou têm uma parcela desta mecânica, tipicamente vão muitas vezes à mesa aqui em casa, tanto aqui em casa com a minha namorada como com amigos que cá vêm, por isso é muito... para mim é uma maior denúncia de que é uma mecânica que funciona. Gosto especialmente quando isto é misturado com outra mecânica de construir tabuleiro, tableau building, também em que na realidade o tabuleiro vai mudando na realidade há uma parte que é comum, não é? Que é o inicial, mas nós podemos construir os sítios onde podemos pôr aqueles trabalhadores a fazer novas ações, que faz com que o jogo seja diferente cada vez, mas depois é a parte mais da minha onda de estratégia que me faz pensar um bocado nisso. Mas é uma mecânica que tipicamente tem várias variantes e eu gosto muito depois do que se consegue construir em cima disto. E é isso que também me cativa. O worker placement só por posicionar os jogadores não é se calhar o que mais me fascina, mas quando se misturam com outras coisas, quando eu tenho que tratar de dar de comer aos trabalhadores, por isso não é uma questão de crescer trabalhadores assim à bruta e já ali uma estratégia à volta disso, mas depois também se eu não tiver, também fico para trás no jogo. Todas estas coisas que se consegue construir, acho que é um tipo de mecânica tão fantástica que expande imenso, bem mesmo. E pronto, isso para mim fica logo ali um bichinho para experimentar como é que eles combinaram as coisas. Esta é a minha opinião. Miguel, do teu lado, o que é que tu achas do worker placement? Olha, o worker placement, sim, é também uma das minhas mecânicas preferidas. Também tenho alguns jogos em, em que o worker placement é a mecânica principal e o que eu gosto particularmente é da estratégia que tu consegues fazer com worker placement e especialmente as decisões que tu tens que tomar num jogo de worker placement. Porque quantas vezes já não aconteceu em que tu tens um sítio onde cabem dois. Em, em- Desculpa, em que tens uma ação que podem levar. Tem dois espaços, portanto, podem lá estar dois bonecos e que um deles pode ser teu ou não. E tu estás a jogar com 3 jogadores e aquilo tem dois espaços. E tu sabes, ok, se eu não puser agora, eu quando voltar a mim é muito provável que já não volte a aparecer. Pelo menos este turno já não vai ser. Pronto. E então, mas por outro lado tu ficas, bom, ok, então se calhar eu posso abdicar desta, mas está ali, porquê? Porque está ali outra ação que a mim também me dava jeito e só tem um espaço. E agora o que é que eu faço? Vou para esta que tem dois e quando voltar a mim já não vai voltar, ou vou àquela que tem um e que quando voltar a mim também já não vai voltar porque mais alguém lá vai. Pronto, então é esse tipo de estratégia que eu gosto de ver nos worker placement. Não tanto a estratégia para os outros jogadores, mas mesmo as decisões que me obriga a tomar e, Uhum. e depois qual é o rumo que o jogo toma a partir dali. Uhum. Eu concordo a 100% convosco. Esta mecânica da alocação de trabalhadores é a minha preferida
como eu sou um jogador tipicamente euro, eu diria que 75% da minha coleção tem esta mecânica. É difícil eu não encontrar um jogo com esta mecânica. E o que é que eu gosto nesta mecânica? Vocês já disseram muita coisa com a qual eu concordo. Agora revi-me especialmente no que o Miguel diz sobre esta tensão que este tipo de mecânica nos oferece, ou que nos obriga a ter na mesa, que é e aqui eu acho que a ordem de turno é muito importante. Se existe um X número de espaços eu sou, por exemplo, o terceiro jogador, existem 2 espaços livres, eu posso nem sequer ter a possibilidade de usar aquela ação neste turno. Neste tipo de jogos também é muito comum haver, pois, um espaço para mudar a ordem de turno, portanto também há aqui um elemento de surpresa para mudar um pouco as coisas. O que é que eu também gosto nesta mecânica? Para além de nos obrigar a ser estratégicos, normalmente estas ações estão na mesa, nós conseguimos ver exatamente aquilo que nós podemos fazer. Normalmente temos menos trabalhadores do que os espaços que existem na mesa, e isto obriga-nos a tomar a decisão A, ou a B, ou a C, e queremos fazer tudo. Não dá. E às vezes só não fazemos porque não nos deixam fazer. Essa tensão, já falámos sobre ela. Mas eu gosto muito deste tipo de jogos que é multiplayer solitários, ou seja, são jogos que não são solitários, mas que cada um está a pensar no seu jogo. E isto obriga-nos, quase de uma forma não inconsciente, porque estamos com atenção, a ver o que é que os outros querem fazer, o que é que os outros estão a fazer. Obriga-nos a olhar para o tabuleiro do adversário e tentar perceber se eu sou o jogador que joga antes do meu jogador da direita, ele quer fazer isto, eu também quero, eu não vou deixar para depois, porque senão eu já não vou fazer. Então obriga-me a bloquear aquela ação, se for este tipo de jogos em que, se eu for lá, tu já não podes ir lá. Também existem worker placements em que pode estar lá mais do que um trabalhador, é verdade. Mas esta tensão e esta obrigação de me, ou melhor, esta vertente de me obrigar a ser mais estratégico, sobretudo por ser um jogador mais euro, em que gosto de construir a minha estratégia, corra bem ou corra mal, o facto de eu ter que estar com atenção ao que os outros estão a fazer, eu acho que é positivo, e é definitivamente a mecânica que eu mais gosto. É verdade. E eu já só vou acrescentar uma coisa, Bruno, que existe pouca sorte também neste tipo de mecânica, que eu esqueci muito de mencionar esse antes de passares para a tua próxima mecânica, queria só acrescentar esse ponto. Porque não há, normalmente este tipo de mecânicas não costuma estar muito ligado a dados, nem a cartas, nem nada. É o tabuleiro e a perícia de ser o primeiro, ou mudar a ordem de jogo no momento certo, ou sacrificar a ordem de jogo para ter mais uma outra vantagem e tentar equilibrar o jogo. Isso também é E é uma coisa que eu gosto. mecânica muito simples. E eu acho que os jogos cada vez mais tendem a utilizar esta mecânica com outras pela necessidade de originalidade, porque por ser tão comum em tantos jogos, às vezes parece que estamos a ver esta mecânica em demasiadas vezes nos jogos. Não traz nada de novo. Mas, por outro lado, às vezes é a simplicidade da mecânica que torna o jogo mais elegante. Portanto, há aqui, dependendo do jogo, às vezes o ser simples é melhor, às vezes o estar com algo original é aquilo que torna o jogo especial, mas, por norma, esta mecânica resulta. Só aqui, para quem nos está a ouvir, eu coloquei aqui alguns jogos que eu gosto particularmente que têm esta mecânica. Vou só aqui mencionar o Agrícola, o Tzolk'in, o Viticulture, o Dominant Species, que é o meu jogo preferido, e o Keyflower, que são alguns dos jogos que utilizam esta mecânica. Vou então passar para a minha segunda mecânica preferida. Gosto muito desta mecânica, que também muitas vezes está associada também ao worker placement, que é o engine building, que é a criação de motor ou de engenho, aquilo que lhe quiserem chamar. Eu gosto muito de jogos que me permitam investir, em que eu sinto que no início as coisas demoram a arrancar, mas quando acaba o jogo eu estou a fazer 500 coisas. Vejo o meu tabuleiro bem maior do que estava quando começou o jogo. Se for um jogo mais abstrato, existem jogos desses com esta mecânica em que eu produzo poucos recursos, não só em quantidade, mas em variedade, e vejo os meus adversários a irem a ganhar pontos de formas mais imediatas e a distanciarem-se de mim, e há aquele sufoco de será que eu vou apanhá-los? Mas à medida que o jogo vai avançando, e eu vou aproximando cada vez mais dos meus adversários. E no final, normalmente estes jogos têm este condão de ter os objetivos de final do jogo, que são difíceis de atingir, que dão muitos pontos, e normalmente quem investe no início, no final, acaba por passar os adversários. Não acontece sempre, mas quando acontece dá-me uma sensação de
é tão gratificante. Sinto construir alguma coisa. E mesmo que eu não ganhe, ver o tabuleiro totalmente diferente e as coisas que eu produzo neste momento, que eram muito poucas e agora são imensas, eu acho que é muito gratificante e dá uma sensação de sentir-me mais perto do que aquilo que sou. Fiz construir qualquer coisa, perceberam? Olha, jogos que utilizam esta mecânica. O Splendor é um jogo brutal neste aspecto. O Wingspan, muito conhecido, também utiliza esta mecânica. E outro também muito conhecido, Terraforming Mars, um bocadinho diferente, mas também utiliza esta mecânica. Portanto, não sei se gostam desta mecânica, mas Olha, eu sou fã. Eu confesso que gosto. Aqui em casa, carinhosamente lhe chamamos as mecânicas das combos também, muitas vezes. Os jogos que, se foste buscar uma carta azul, então podes fazer mais 2 ações, depois porque uma das tuas ações foi não sei o quê, tens a personagem que faz não sei o que mais, então fica de momento para o outro. És ali um engine que uma jogada faz-me lembrar, por exemplo, jogos como o Dominion, em que, pronto, tens uma compra e uma ação. Pois, mas a minha ação pode-me dar mais 2 ações e uma compra. Agora já tenho 2 ações, gastei a minha ação, mas já tenho 2 e já tenho 2 compras. Ainda ganho dinheiro pelo caminho. Epá, é tão bom. Chegas a um momento onde aquilo, pronto, começa a progredir. Eu acho que o único problema que eu sinto de vez em quando explico este jogo a algumas pessoas aqui em casa demora um bocadinho. E no início parece que o jogo é muito parado para uma pessoa que não esteja habituada a jogar. Eu acho que isto para quem já está habituado a jogar é fantástico, porque já sabes que isso vem aí. Mas se tu nunca jogaste um engine builder, tu vais ficar já... Pronto, é só isto. Então é que o jogo vai ser só isto. Não consegui fazer nada. Baixei uma carta, peguei na outra e acabou. Demora a arrancar, sim. E acho que tens de conhecer. Depois de conhecer, eu adoro, porque tem muita estratégia nisto. O jogo todo, tipicamente, é extremamente equilibrado. Normalmente estes jogos têm uma coisa que eu adoro, que é, pronto, toda a gente começa com a mesma coisa. Um tabuleiro que tem uma ação, todos têm a mesma ação, tem ali um mercado, algures, para ir construir o motor, não é? E agora vamos começar a jogar. E todos os jogos são diferentes, que as pessoas que eu jogar vão ser diferentes, porque as pessoas vão começar a ter estratégias e não vale a pena eu atacar só naquela direção. Não. Vou fazer aquela estratégia que já fiz e que ganhei da outra vez, porque dependendo do jogo dos outros, eu posso nem sequer conseguir chegar a essa estratégia. E nesse aspecto, obriga-me a estar sempre atento. E isso é uma das coisas que eu gosto muito no Engine Builder. Miguel, do teu lado, o que é que tu achas desta mecânica? O Engine Building é assim, eu não vou dizer que é das minhas mecânicas preferidas, precisamente por causa disso, porque ao início, aquilo se for demasiado lento, aquilo demora a arrancar e então pronto. Atenção, eu gosto de alguns engine builders, mas misturados com outra mecânica lá no meio, ok? No entanto, eu jogo à mesma. Eu aqui há uns episódios atrás eu disse, ok, eu posso não comprar determinado, eu posso não comprar um jogo de zombies, mas se me disserem, olha, quer jogar um jogo de zombies, eu digo, bora lá. Ok? Portanto, não é por aí. É um bocadinho como isto, ou seja, para mim o engine building tem não é esse defeito, não é um defeito, mas é uma característica, que é, se calhar as primeiras 2, 3 rondas aquilo demora a arrancar, certo? Do meio para a frente aquilo é espetacular, porque tu fazes tudo e mais alguma coisa e ainda te sobra tempo, é verdade. Mas sim, não é das minhas coisas preferidas, mas jogo, obviamente. Eu recordo... Gosto do meio para a frente, sim. eu dou muito o exemplo do Splendor, que é um jogo que utiliza muito esta mecânica, em que eu tenho uma estratégia muito específica minha, em que eu utilizo muito a primeira base, vou construindo a base, enquanto que muitos dos meus adversários começam logo a comprar cartas que dão logo pontos. E vejo muitas vezes os meus adversários já com 6, 7, 8 pontos e eu ainda não tenho um único ponto. Isto é, ganha quem chegar aos 15. E depois, quando eu começo a fazer pontos, é quase todos os turnos eu ganho 1, depois ganho 2, depois ganho 3, depois vou ganhar um nobre que dá-me mais 3 pontos. Portanto, esta sensação de crescimento depois no final, os meus adversários, eu estou a dizer os meus adversários, que normalmente aqui em casa gostam de jogar de outra forma do que eu, eles ficam super irritados comigo, porque parece que já não conseguem parar. Claro, eu já não posso fazer nada, eu qualquer coisa que faça já me vai dar pontos, enquanto quem não construiu no início vai ter problemas depois no fim. Portanto, por isso é que eu gosto,
gosto de vê-los felizes no início e depois tristes no fim. Tu deste um exemplo também muito importante, que é o Splendor. O Splendor, em particular, é um jogo em que o objetivo é, se pensarem nisto como uma curva, não é? Vou tentar não ser demasiado matemático, mas se pensarmos nisto como uma curva, a curva não é limitada no tempo, é limitada no eixo de cima, no fundo, não é? No valor que tu consegues chegar nessa curva. E, assumindo que isto é exponencial, o objetivo é chegar mais rapidamente ao exponencial para bater no teto. Mas há outros jogos que eu acho que de vez em quando podem também ser, para quem não está muito habituado, não ser um bom jogo de entrada, são aqueles que têm um limitado no número de rondas. Quer dizer, tem uma exponencial que eu tenho que construir, mas temos 4 rondas para jogar. Estou-me a lembrar ganhou agora o Asdor, o It's a Wonderful World, não é? O Mundo Sim. Maravilhoso. Sim. Maravilhoso, Maravilhoso Mundo. Maravilhoso Mundo, obrigado. E esse jogo tem 4 rondas, não é? Quer dizer, vamos jogando, vamos fazendo o engine a funcionar, mas na quarta ronda. Na quarta ronda acabou, não é? A pessoa tem que estar a gerir um bocado diferente do que acontece no Splendor, em que se o outro jogador está mais lento, eu posso me dar ao luxo, eu jogo com isso. Quando jogo, se toda a gente estiver a jogar lento, ninguém está a fazer muito, o engine dele está a funcionar mais lentamente, eu posso jogar isso a meu favor. Eu posso, ok, então não preciso de ir já a correr aqui, vou começar a acumular aqui de outra forma. Esperem lá, que isto quando explodir vai explodir a sério. Vocês estão aí todos a dormir. Se vocês estiverem todos a correr, eu também tenho que correr, não é? Se vocês estão aí devagarinho, eu vou montar o carro. Depois quando vocês começarem a correr, ligas o turbo. Eu ligo o turbo a seguir. Isso é diferente. Isso é uma coisa que não existe nos outros engine builders que têm... tem um número limitado de rondas, aí normalmente há um rush, não é? Estamos todos a correr. Corre. Tem que... Segunda ronda, terceira ronda, vai acabar. E pronto, e está toda a gente nesse mindset, nesta maneira de pensar, desde o primeiro. Quando acaba o jogo, diz sempre: isto devia ter mais um turno. Aconteceu isso, sim, aconteceu isso a última vez que jogámos o It's a Wonderful World. Foi exatamente isso. Acho que com mais um turno ia funcionar, mas depois toda a gente estava a dizer: pois, mas mais um turno, isto estava para disparar assim uma coisa absurda, não é? Aqui nos pontos. Pois é. Mas força, Miguel, para o teu próximo mecânica. Sim. Não, só para pegar nisto que estavas a dizer isto mais um turno é que era. Por exemplo, irrita-me ligeiramente esses jogos. Que é, não. Isto, mas não sei o quê. Olha, mas este é o último turno. Como Agora assim é o último turno? Não, independentemente de estar a ganhar ou não. Mas mas eu no próximo turno é que eu ia fazer umas cenas muito porreiras. Sim. Não era neste. Então, mas agora que está a correr bem. No outro é que isto ia explodir, não era agora. Não era agora. Pronto, enfim. Então, mas já acabou. Então eram X turnos. O agrícola é perito nisso. É uma das razões pelas quais a minha namorada não gosta muito de jogar agrícola, é que diz mesmo isso. Diz, olha, isto aqui precisava de mais uma era. Pois, eu percebo-te, mas não. Esquece. Eu só joguei agrícola uma vez, porque não calhou mais, e eu só percebi o jogo já aquilo ia a meio. E eu disse, então é assim que isto se joga. Ok. Resultado, tive uma pontuação que eu não quero falar dela. Em vez disso, vou falar da minha segunda mecânica. Que vou pegar aqui numa que se chama Mancala. Então, isto é uma mecânica que, para quem não sabe o que é, ou para quem não esteja a ver, é uma... Eu vou exemplificar. Imaginem que têm 3 espaços, ok? E no primeiro espaço têm 3 meeples, por exemplo. Então, eu pego nos 3 meeples do primeiro espaço e no espaço a seguir deixo ficar um, no outro espaço deixo ficar outro e no último espaço eu deixo ficar o terceiro. E é baseado nesse espaço que eu vou fazer uma ação relacionada ou com aquele espaço ou com a cor daquele meeple que eu lá deixei ficar. Ok? Isto para mim é uma estratégia que para mim é fantástica porque dependendo do jogo, e eu tenho aqui 2 exemplos, um que é o Trajan e outro que é o Five Tribes, que implementam esta mecânica de uma forma um bocado diferente. Ou por outra, a mecânica é a mesma, é implementada da mesma forma, mas
no âmbito do jogo é feito de uma forma diferente. Porque, por exemplo, o Five Tribes é implementado num tabuleiro comum, em que eu consigo ver, ok, eu vou pegar nestes 3 bonecos e vou deixar um ali, outro ali, outro ali, e o último que eu vou deixar é um azul que me vai permitir fazer não sei o quê, a ação do boneco azul. E é um tabuleiro comum, e isto depois pode ser um bocadinho mais confuso, porque depois temos várias pessoas a mexer no tabuleiro. No caso do Trajan, eu tenho isso, mas na minha área pessoal. E, portanto, se eu fizer a asneira é comigo, se correr bem também é comigo. Porquê que eu gosto disto? Porque me permite ter uma estratégia de o que é que eu quero fazer a seguir. Ou o que é que eu quero fazer 2 turnos a seguir. E isso no Trajan é uma coisa que tem que estar sempre presente. Que é, então, ok, eu preciso ter 2 brancos nesta casa. Mas como é que eu vou ter 2 brancos nesta casa? Então, eu não consigo ter agora 2 brancos, mas vou conseguir a seguir. Ou daqui a 2 ou daqui a 3 turnos. Enfim, é uma mecânica que para mim funciona muito bem. Precisamente porque me obriga a pensar. A sério. E pronto, e se me obrigar a pensar, já ajuda. Bruno, não sei se eu gosto qual muito é a tua opinião. Gosto muito dessa mecânica. Falaste do Trajan, é um dos meus jogos preferidos e definitivamente é o meu jogo preferido do Stefan Feld. E tu resumiste muito bem o porquê de gostares dessa mecânica. Eu revejo-me nisso. Acho que o puzzle interno que nos obriga a resolver é brutal. Lá está, obriga-nos a pensar. A questão da antecipação, de perceber o que é que eu realmente tenho de fazer, e se eu faço esta ação, será que eu vou conseguir fazer a segunda ação que eu queria fazer? Isso tudo, depois de 1 hora de jogo, começa a complicar, parece que dá um nó no cérebro, mas é um daqueles nós que eu gosto de ter. É um jogo super desafiante. Eu estou a falar desse jogo, mas a mecânica em si acho que é aquilo que dá o brilho ao jogo. São muitos mini-jogos naquele jogo, em que tudo aquilo que tu fazes é decidido pelo que fazes na mancala. Existe também o Gold West, que também usa essa mecânica. É um jogo que eu também gosto bastante. Falaste no Five Tribes, não gosto assim tanto, mas usa a mecânica de uma forma bastante interessante e acho que até intuitiva. Acho que até é mais intuitiva no Five Tribes do que no Trajan. Não é? Tenho essa ideia, apesar de já não jogar há muito tempo, tanto um como o outro jogo. Mas, sem dúvida, eu, se tiver mancala, vou ficar interessado no jogo e já não jogo um jogo desses já há bastante tempo. Portanto, agora que falaste no mancala, vem muita coisa à cabeça. Eu, por acaso, mancala nem é uma mecânica que se vê muito. Eu acho que é um bocado complexa também de montar. Eu percebo também para a entrada, é como vocês disseram, precisas pensar um bocado. Pode afugentar alguns jogadores, depois se já não entras numa categoria familiar, já está num jogo de estratégia. Eu acho que é um bocado isso que também, infelizmente, sim, infelizmente afugenta se calhar alguns criadores de jogos, porque tendem a se calhar tentar apontar para um público mais familiar. Eu pessoalmente adoro estratégia, mas jogos familiares, não é? Pronto, os meus amigos que me estão a ouvir sabem perfeitamente que isso acontece. Eu tenho alguns aqui na prateleira, malta, não há problema. Qual delas? Na da vergonha ou na outra que realmente já foram à mesa? Vão mais esses, é pena. Foi mal dos meus pecados. Mas a realidade é que eu gosto mais de estratégia, por isso sim, eu vou adorar mecânicas como mancala, exatamente por causa disso. Mas também tenho consciência que explicar um jogo que tem esta estratégia tem que ter um tabuleiro à frente, porque caso contrário as pessoas não conseguem também tão facilmente entender como é que isto funciona. É muito visual e mesmo assim, depois durante o jogo, há sempre aqueles momentos onde, ok, eu não percebi muito bem agora que eu fizer agora isto, o que é que eu vou fazer a seguir. É muito normal esse tipo de dúvidas, gera um bocado de AP, de análise parálises, o pessoal fica muito tempo a pensar e também de vez em quando me costa-me um bocadinho por causa disso, mas não é a única mecânica que me traz esse dissabor a jogar. Mas eu, independentemente disso, gosto
gosto pessoalmente. Acho que nem todos os grupos no início acho que têm que começar a entrar se calhar para outros jogos para depois chegar a estas mecânicas de maior estratégia, mas não devia afugentar ninguém. Acho que vocês que nos estiverem a ouvir, que se calhar nunca experimentaram bancá-las, deem uma vista de olhos. Se gostam de estratégia também dizia o mesmo. É o meu feedback para vocês, nossos ouvintes, que possam ainda não ter experimentado. Vale a pena. E já agora, desculpa, se quiserem experimentar, eu sugeria começarem pelo Five Tribes, porque é bastante mais simples do que o, e é mais isolado também, não é? do que o Trajan. E além disso, como tem o tabuleiro comum, é mais visual e toda a gente consegue perceber melhor o que é que se está a passar, apesar de gerar mais AP. Precisamente por causa disso, porque é um tabuleiro comum. Muda muita coisa. Sim, porque tu até podes estar a pensar, ok, eu no próximo turno eu vou pegar naqueles, mas depois foi lá alguém e já não pode ser isso, ok. Portanto, vai gerar mais AP, o jogo vai demorar mais tempo, certo? Mas se calhar é um jogo que para iniciar na mecânica se calhar é uma boa opção, sim. Certo. Bem, eu acrescentava aqui então mais uma mecânica que por acaso me é muito, muito querida, que nós chamamos aqui jogos programáveis, não é? O Action Queuing, tem a ver com vocês conseguirem pegar num conjunto de ações, com cartas ou o que for, há várias maneiras de chegarem aqui, mas vão programar o que é que vai ser o vosso jogo. Mas vocês não sabem muito bem, normalmente isto requer que existem outros jogadores a fazer outras ações, nem que seja o próprio tabuleiro a fazer ações, que pode não ser, aquilo não vai executar exatamente como se vocês baixassem 5 cartas e executaram 5 coisas seguidas, não é? Há coisas que acontecem no tabuleiro, naquele mundo do jogo, que vai mudar. E vocês estão a dizer que vão virar-se à esquerda, dar um salto para a plataforma de cima e depois dar um tiro, porque estão a contar que esteja lá o outro jogador, mas não necessariamente o outro jogador vai estar lá. E estou-me a lembrar aqui de uma jogatana que fizemos ainda há pouco tempo, eu, o Miguel e a Cristina a jogar um protótipo. Não, por acaso não foi o Colt, foi um protótipo que tivemos a jogar, mas também já me aconteceu muito. O Colt Express é mítico nisso também. De uma pessoa, não, eu vou subir, vou fazer, tenho ali para aí 5 coisas programadas e depois vamos virando. E quando outros. Pois é assim uma coisa género. Eu programei 5 jogadas, não é? Muito bem, vou ganhar o tesouro, vou fazer as coisas todas ali, ainda mato mais 2 gajos pelo caminho, ainda vou-lhes com um bocado de sorte, ainda lhes roubo o tesouro e acabo sozinho no sítio a disparar para o ar e ainda levo um tiro por cima, que é por causa das coisas. E reparo nisso, mal o outro jogador fez a primeira jogada. Ele diz: eu saltei para o andar de cima, e tu dizes: porquê que fizeste isso? E eu agora toda a minha jogada daqui para a frente, toda programada, vai ser lixo. Exato. E isto é muito giro, porque e era o Bruno que estava a dizer, obriga-nos a pensar no que é que os outros vão fazer. E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, para quem joga comigo, até de vez em quando diz que eu faço isso um bocadinho a mais, mas pronto, mas eu gosto de ler o jogo, gosto de ler o jogo dos outros, diverte-me imenso fazer isso, e depois diverte-me imenso andar a pensar, ok, este vai para ali, o outro vai para ali, então eu agora, vocês vão-se todos lixar, porque eu vou fazer isto assim no meio e anulo-vos a vossa jogada toda. E quando funciona é fantástico, é género, parece que tens aquela bola de cristal, quer dizer, eu consegui prever que tudo alinhou-se, mas não se alinhou por acaso, não joguei 4 cartas ao acaso. Eu tive que pensar naquilo. E isso é das coisas que mais me fascina no jogo. Então já fizemos aqui alguns exemplos. Max vs Minions também é um bom exemplo disso. O Tiny Epic Max, ainda há pouco tempo estivemos a jogar pronto, é muito giro nesse aspecto. Andamos todos à pancada lá numa arena, mas de vez em quando há assim um gajo que dá um salto de um lado ao outro da arena. E é que já não é só andares para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. É mesmo tipo, eu saltei na diagonal 3 casas para o lado e tu, de onde é que isto saiu? E é muito, muito giro esse tipo de momentos de surpresa, e o jogo fica recheado dessas piadas e toda a gente se ri e depois acaba sempre por se lembrar destes momentos, seja do Colt Express, seja do Max vs Minions. Já agora o Max vs Minions é cooperativo, por isso isto ainda é mais giro, porque estamos todos colaborativamente a tentar fazer, mas depois o jogo também faz coisas e até mesmo uns e os outros de vez em quando empurramos-nos, temos de colaborar e programar 3, 4 personagens para fazer um objetivo comum, e mesmo assim levar a tarefa do tabuleiro é engraçado nesse aspecto. É dos poucos jogos cooperativos que eu sou capaz de dizer isto, mas é verdade. Miguel, e os teus comentários sobre este tipo de mecânica?
Eu gosto bastante desta. Tu deste o exemplo do Max vs Minions e era precisamente aí que eu queria pegar. Que é, se o jogo é competitivo, ok, tu consegues tentar ler o jogo dos outros e perceber, ok, tu vais por aqui, então espera lá que eu vou-te lixar e vou não sei o quê. Certo. No Max vs Minions ou num jogo cooperativo que tem esta mecânica, esquece, estamos todos a puxar para o mesmo lado. E eu lembro-me até de jogar uma vez ao Max vs Minions, até acho que foi contigo, já não me recordo com mais quem. E o Max vs Minions tem 6 ações. 6. 6. E aquilo, eu não sei, lembro-me de um turno ou que foi que eu corri as 6 ações e aquilo foi, vira para um lado, vira para o outro, anda para a frente, anda para trás, vira 180 para um lado, 180 para o outro, 90, 90, e eu acabei exatamente no mesmo sítio, virado para o mesmo sítio, e eu disse, então mas eu fiz 6 ações e fiquei na mesma. Como é que é possível? Como é que é possível? Pronto. Atenção, obviamente nada disto, não era isto que eu tinha programado, logicamente, não era isto que eu tinha programado, mas em particular o Max tem aquele pormenor de levar glitches lá no meio Yeah. que é basicamente quando alguma coisa corre mal, o Uma teu avaria. boneco não morre, mas leva uma avaria. E portanto aquela avaria vai entrar num desses 6 slots. E, portanto, algures, a programação a seguir, que eu tinha planeado e que ia ser uma coisa fantástica e ia ajudar toda a gente, de repente não, foi anda para a frente, anda para trás, vira para um lado, vira para o outro, e pronto, eu acabei no mesmo sítio onde comecei e virado para o mesmo lado. Eu disse, mas eu não fiz nada. Como é que é possível? Fiz 6 ações e não fiz nada. Pronto, é isto. Eu só ia acrescentar uma Mas é coisa. muito engraçado. O Max tem uma coisa que eu gosto e que nem todos os jogos de programação fazem. E eu sempre, por acaso, esqueci-me de mencionar isso. E tu agora fizeste-me lembrar que é que tu podes escolher, tu programas que vais virar 90 graus, mas não programas para que direção. Tu programas que vais andar, ou vais, as rotações, por exemplo, são de 80 ou 120. De vez em quando até isso podes escolher entre 90 ou 180. E a questão é, não, é programável, mas não completamente. Permite fazer estratégia durante a programação. Depois há aqueles jogos um bocadinho mais fechados. É o que estávamos a falar do Colt, que é um bocadinho mais... Ok, é o que sair nas cartas. Depois vês a história a desenrolar-se. Também é giro, mas também gosto da estratégia e da programação ao mesmo tempo. Se quisesse andar para a frente já não podia, porque tem que rodar. Está bem, mas pronto, mas agora sei o que é que vem a seguir, então agora rodo para este lado para tentar compensar um erro que o tabuleiro... Um erro? Não é um erro. O que aconteceu, não é? Aconteceu-me ali uma coisa que eu não estava a contar, ainda consigo tentar salvar a coisa. Senão, olha, era o que era e pronto, siga. Mas Bruno, força, os teus comentários sobre este... Eu vou destoar aqui um bocadinho, porque apesar de esta mecânica ter-me trazido algumas das memórias mais mirabolantes em jogos de tabuleiro, não é de todo uma mecânica que me puxe. Agora estávamos aqui a falar de alguns jogos, mas algumas das memórias mais marcantes são em jogos de Room 25, que tem programação, e o Colt Express. Lá está, são jogos leves, relativamente rápidos, e aí sim gosto, rio-me. O resultado final daquilo que eu programei, que toda a gente programou e que jogou antes de mim, quando chega a minha vez de jogar, tudo aquilo que eu estou a fazer não faz sentido nenhum, vai dar algumas risadas e nós levamos aquilo com leveza. Agora, em jogos mais complexos, esta mecânica mexe comigo. Por isso eu nem jogo muito este tipo de jogos. Já lembro-me de ter jogado um jogo que era o Legends of Drizzt, assim, um nome assim esquisito, já há alguns anos, que não gostei nada daquilo. Achei que para o tempo que o jogo demora, para a complexidade, estragarem-me os planos
porque quando eu jogo já nada faz sentido, aquilo não batia a bota com a perdigota. Lembro também de um jogo de Robo Rally, que também não é assim muito complexo, não é complexo, não consegui achar piada ao jogo porque nunca conseguia fazer aquilo que queria. Nunca. E quando eu ia para o sítio que queria, era porque, entretanto, é quase como tenha feito ricochete. Foram os meus adversários que me fizeram ir para o sítio que eu realmente queria ir, mas não porque eu programei ir para lá, porque o caminho era diferente. Dá para rir, mas em termos estratégicos mexe comigo e não consigo achar muita piada a esta mecânica. Muito bom, sinceramente não. Olha, vou então agora passar para outra mecânica que eu gosto muito e que, à semelhança da outra que eu falei, que era a construção de engenho, esta é o bag building, que é basicamente construção de engenho, mas num saco. O que é que eu quero dizer com isto? Porque é que é semelhante? Aquilo que eu estou a fazer no saco, basicamente, é investir no saco. Aquilo que eu tiro do saco normalmente são peças que eu vou colocar em espaços de alocação de trabalhadores. Estou aqui a lembrar-me do Orlean, que funciona assim. Ao início do jogo, eu normalmente tenho poucas peças. Normalmente são das cores mais básicas, que me permitem fazer as ações mais básicas. E à medida que o jogo vai avançando, eu vou buscando mais peças para colocar no saco. E essas peças podem ser de cores diferentes que eu não tinha no início e que me permitem fazer ações mais poderosas. Portanto, há aqui também uma sensação de crescimento, de que estou a fazer coisas diferentes, mas com algo que a mim me agrada, desde que não seja de forma exagerada, que é o fator surpresa. Aquilo que eu tiro do saco, por não estar a olhar e não poder olhar, não posso escolher aquilo que tiro, pode ser exatamente aquilo que eu quero, como pode não ser. Pode ter aquele elemento frustrante daquilo que eu estou a tirar não vai servir para nada, mas normalmente estes jogos, quando são mais complexos, também têm a mecânica de mitigar essa sorte, de me permitir excluir algumas das cores que já estão em excesso. Estou a falar do Orleans, mas, por exemplo, estou a falar do Quacks of Quedlinburg, é um pouco diferente. O jogo também já é mais leve. Eu vou tirando coisas e eu é que decido quando é que vou parar. Mas se eu tenho 5 vermelhas, eu vou ficar com as 5 vermelhas até ao final do jogo, a menos que eu vá colocando cada vez mais vermelhas, pode é crescer e não diminuir. Gosto da mecânica, sobretudo quando está relacionada com o worker placement. Não há muitos jogos que eu tenha jogado com esta mecânica. O Orleans é um dos meus jogos preferidos. Altiplano está na minha wishlist há muito tempo e dizem que também é bastante interessante e que utiliza esta mecânica. O Hyperborea também é um destes jogos que eu gostava de experimentar. E o Quacks, que eu confesso, experimentei ontem, joguei 5 vezes seguidas, estou fã do jogo, portanto, ainda bem que escolhi esta mecânica, porque ainda ontem me fez, validou a minha escolha de hoje. Eu confesso que joguei o Quacks com o Daniel Alexandre na última LyriaCon que tivemos, né, que houve, e foi o último jogo que jogamos à noite. E não éramos os últimos, mas havia só mais um grupo a jogar. Já eram 5 da manhã e tudo. Depois desse jogo eu realmente fui-me deitar e acho que o Daniel ainda jogou mais um, mas foi muito giro. Eu confesso que a questão do bag building, eu penso sempre nisto também como uma mecânica muito semelhante em tudo. Só muda de saco para baralho, que é deck building, ou construção de baralho. Funciona exatamente no mesmo princípio, né? Que eu estou a construir o meu baralho. E eu, pessoalmente, se eu olhar para os dois, já vejo mais jogos. Bag building, especificamente a questão do saco, não se vê tanto. E está muito normalmente associado a jogos como o Quacks, que é jogos que nós chamamos de push your luck, não é? Vamos tentar... Eu estou a gerir a sorte, no fundo. Estou a puxar e eu sei que tenho 10 coisas lá dentro e uma vai-me fazer perder o jogo. Pronto, uma em 10 não é mau. Pronto, quando eu tirar 7 delas, já só tenho lá 3, das quais uma vai-me fazer perder o jogo. Ora, eu é que sei, não é? Há 2 que não dão. Eu não paro. Eu nunca paro. Ah, é? Ok, já percebi. Ok. Vives perigosamente, estou a perceber. Fico sempre no limite. Estou a ver. Mas sim, é uma mecânica que eu gosto. Eu venho de um background também quando jogava muito deck building, né? Construção de baralhos, e é uma mecânica que eu gosto. Por causa disso, por causa da estratégia, da probabilidade do... Estás continuamente a pensar, ok,
eu já tenho 10 destas, se eu meter mais uma destas, ok, desequilibra-me o baralho, agora vou ter que fazer maneiras de tirar das outras, como estavas a dizer, não é? Agora tenho muitas destas cores, agora tenho que equilibrar porque eu quero que comece-me a sair destas, mas não Claro. posso andar a comprar 20, não é? Não vou ter tempo, tenho é que começar a tirar das outras lixos que já não me interessam, que serviram na primeira metade do jogo e não me servem agora na segunda metade. Um dos meus jogos preferidos é o Dominion, que tem exatamente essa mecânica do ponto de vista de construção de baralho, não do ponto de vista de construção de Mas é saco, semelhante, claro. mas é muito semelhante, sim, sim, sim. Miguel, e as tuas opiniões sobre back building? Eu agora também transformei isto um bocadinho, desculpa, Bruno, Não, também de deck building, mas pronto. não, Sim, mas claro. vejo as semelhanças. Sim, Completamente. sim. Lá está. Mas a única diferença para o deck building é que o back building é completamente aleatório. Não é? Tens um saco e tiras lá qualquer coisa. O deck building nunca é completamente aleatório. Então, agora não estou a perceber essa, por acaso, Miguel. Eu Mas baralho e é mesmo, vai dar ao mesmo. se baralhares, certo, mas se baralhares e depois tirares 5 cartas e depois tiras mais 5, tiras mais 5, é diferente do que no back building, digo eu. Eu já percebi. Tu Não é? estás a dizer porque normalmente quando Porque é usamos sempre aleatório. voltamos a colocar no saco. Isso. Ok. Ok. Percebes? Sim, Por aí. faz sentido. É Eu onde é estava que a pensar dessa onde é forma. que tu pensas onde é que acaba a ronda, não é? Porque tu estás a Sim. dizer é que usas todo o saco e depois voltas a pôr. No caso do deck building, começas com 5 cartas e estás sempre a baralhar outra vez. Eventualmente aquilo já vai demorar 3 rondas ou 5 rondas a dar a volta ao baralho. Mas de qualquer das maneiras, sim. Certo, Ok, certo. já estou a perceber. Percebo, mas para dizer é que o deck building é menos aleatório do que o Sim. back building, não é? Sim. Há uma O estratégia saco, porque o de ronda. saco é completamente tirar as bolas do pote. Quer dizer, tiras uma, qual é? Olha, saiu não sei o quê. Olha, pronto, certo. É Saiu ranges com reposição ou sem reposição da matemática, não é? Agora ficamos E muito pronto, cultos já agora. foi. Já Não, estraguei isto. esquece. Não, esquece, pronto. Olha, pessoal, foi giro. Muito obrigado por terem ouvido. Pronto, Até à próxima. remarco agora já. Pronto. Eu mandei isto tudo. Desculpa Não, lá. pronto. Voltando ao backbuilding, eu gosto bastante do Quacks, acho que é muito giro. Acho que é muito giro. Normalmente eu não tenho assim tanta sorte. E, pronto, e às vezes aquilo sai a mais Junta-te ao do que grupo. aquilo que eu queria. Mas não é que eu viva perigosamente. Algumas vezes não vivo. Mas aquilo sai à mesma e depois rebenta e eu já fui, pronto. E o Orléans, eu acho que cheguei uma vez ou duas e acho que já estava na altura de o jogar outra vez, porque porque lembro-me que é um bom jogo. Por isso, sim, é uma mecânica que eu também gosto, sim. Temos tempo para mais uma mecânica ainda? Sim. Temos, Força, vamos temos tempo para ainda mais. fazer essa mais uma. Então, vou introduzir aqui uma que é os poderes variáveis de jogador, os Variable Player Powers, que é uma coisa que eu também gosto muito nos jogos. Não acho que seja essencial num jogo, mas se tiver, eu sou muito pessoa para dizer, então se calhar eu gosto. Então se calhar eu. Porquê? Porque permite-me a mim dizer, ok, eu hoje joguei com a personagem X, que tem esta habilidade especial, que faz isto melhor do que as outras, mas eu se calhar eu queria experimentar as outras 5 personagens que também estavam disponíveis e que fazem a coisa um bocadinho melhor de uma maneira diferente. E então esta mecânica para mim é muito interessante para ver, por um lado, como é que a minha estratégia vai mudar, ou como é que a minha abordagem ao jogo vai mudar, baseado naquele poder especial que a minha personagem tem, mas também visto de fora, entre aspas, ver como é que o jogo se consegue equilibrar imaginem, 4 pessoas à mesa, em que cada pessoa tem uma habilidade que é um bocadinho melhor do que cada um dos outros, mas essas 4 habilidades em cada um é um bocadinho melhor em qualquer coisa diferente, e ver como é que isso equilibra o jogo também. E para mim isso faz um bom jogo. Uhum. E portanto,
esta mecânica para mim é interessante por causa disso, que é, essencialmente é eu dizer, ok, então eu hoje vou jogar com esta personagem, com esta facção, o que seja, e agora estou-me a lembrar do Spirit Island, do Root, se bem que o Root é um bocadinho diferente porque é um jogo mais assimétrico e, portanto, mas há imensos jogos que têm isto e a oportunidade de eu hoje ter uma personagem que eu sei que tem uma habilidade um bocadinho melhor, depois, para mim, isso aumenta a jogabilidade do jogo, porque eu, a seguir, não logo a seguir, mas passado algum tempo eu vou dizer, olha, vou jogar isto outra vez e vou jogar com este porque tem uma habilidade diferente daquela que eu joguei da outra vez. Bruno, as tuas opiniões de em relação a isto, eu tenho uma opinião mista. Gosto que os jogos tragam a opção e que não seja algo estanque, que eu tenha que ser obrigado a usar esta assimetria. Porquê? Porque muitas vezes, ou depois de acabares um jogo, já estás habituado à tua personagem ou estás habituado à tua facção e quando queres jogar novamente e queres trocar, ou vamos agora trocar de personagem, ou seja lá o que for, muitas vezes parece que temos que aprender novamente o jogo. Não, se falarmos do Root, é mesmo isso. Praticamente. Puramente assimétrico. Mas aí já é uma exceção porque é levado ao extremo. Há jogos em que são coisas muito simples, em que, ok, agora eu já consigo um recurso, cada vez que vou buscar pedra, vou buscar mais uma pedra porque é a minha especialidade. Eu acho que a parte boa é criar uma identidade com uma personagem, ou seja, e ao mesmo tempo leva-me para uma estratégia. Se eu sei que produzo mais pedra, eu vou tentar levar a minha estratégia para coisas que deem pontos com pedra, com edifícios que se calhar precisam mais de pedra do que madeira. E isso se calhar faz-me focar mais numa estratégia e não noutra. Gosto dessa parte. Lembro-me aqui de um jogo que é o Civilization, que é um dos meus jogos preferidos, que cada civilização tem uma característica diferente de todas as outras. Sinto às vezes que quando nós trocamos de civilizações, há umas que não são tão claras como outras, às vezes até temos que ir às regras, ver bem o que é que aquilo quer dizer, e às vezes criar aqui uma certa entropia que pode não ser muito complicado, mas noutros jogos pode ser uma barreira, e se calhar há jogos que não vão mais vezes à mesa. Porquê? Se jogarmos sempre com as mesmas personagens, toda a gente já sabe o que faz, mas é mais do mesmo. Quando queremos mudar, vai demorar um bocadinho mais a começar, porque vamos ter que ler nas regras o que é que cada coisa faz, e isto já estou a ir para o lado mais complexo e não mais uma pedra, porque aí é simples, aí não temos que mudar muita coisa. Portanto, pode ser bom de um lado, se não for demasiado complicado, mas pode ser uma barreira se houver muito texto, muita coisa diferente, e por isso tenho aqui uma opinião mista em relação a esta mecânica. Eu também tenho assim algum. Concordo contigo. Eu até me lembro, e achei piada o Miguel ter dito isto. Nós há pouco tempo, Miguel, estávamos a jogar. Lembrei-me logo do protótipo que tivemos a jogar do Dirty Money, do Ziao. E foste tu o primeiro a lembrar-te exatamente disso, a dizer que as personagens poderiam ter aqui. Até foi uma recomendação que lhe passaste. E eu percebo, e pronto, e achei engraçado tu tocares nisso. Eu acho que é um jogo, é um tipo de aqueles poderes especiais da tua personagem. Acontece muito, ou é muito usado, se calhar em jogos cooperativos, como o Pandemic e tudo, em que cria ali, não é? Quer dizer, afinal, se não era só um jogador com poder rolar muitas vezes os dados ou poder fazer muitas coisas, assim não, assim já são 5 jogadores ou 4 jogadores diferentes, porque cada um tem o seu poder especial. E é muito normal acontecer, ou vejo muitas vezes isso adequado à questão de jogos cooperativos, e tu falaste também do Spirit Island, como também um bom exemplo disso. Sim. Mas nos jogos competitivos, eu acho que cria aquela assimetria que cria longevidade ao jogo. Porquê? Porque o Root, vocês deram um exemplo do Root, tem que dizer, pronto, efetivamente o Root é muito diferente, cria uma longevidade enorme ao ponto de, parece que são 5 jogos diferentes. São 5 jogos diferentes. Por isso... Tens que voltar a aprender o jogo, esquece. Esse ponto também, não chegando a esse extremo, a realidade é criar uma longevidade ao jogo porque... por exemplo, estou-me a lembrar de um grande jogo de estratégia, o Seven Wonders. O teu Wonder não é o teu tabuleiro inicial, no fundo. Não é necessário para o jogo. Até posso não fazer nada daquilo.
acho um bocado estranho, porque normalmente são bastante poderosas as coisas que consegues fazer com aquilo, mas a realidade é diferente estar a jogar o jogo com os diferentes Wonders, mas também é diferente jogar com pessoas diferentes à minha esquerda e à minha direita. Por isso o jogo todo ganha logo mais uma dimensão, mais um eixo, vamos dizer assim, de um grau de liberdade em que agora já posso mudar, mesmo com as mesmas pessoas. Se rodarmos os Wonders que nós estamos a jogar, vamos escolher estratégias diferentes, o jogo vai ser bastante diferente e isso, essa longevidade, é uma coisa que eu valorizo bastante. Eu não posso fixar a minha estratégia de uma forma, eu vou ter que usar os recursos todos que tenho à minha frente, nomeadamente logo no início. O meu início já é diferente por causa do tabuleiro que tenho, que me foi dado, a raça que me foi atribuída, ou pronto, qualquer uma destas dimensões que crie diferença, cria assimetria, vamos dizer assim, entre os jogadores na sua posição inicial e depois, claro, na estratégia que depois constroem. Por isso eu valorizo muito. Agora, quando levado a muito extremo, acho que sim, acho que pode... Cria ou é ele em si a sua mecânica, não é? E faz parte mesmo intrinsecamente do jogo, ou então pode ser um bocadinho cansativo de uma pessoa. Se o jogo não é assim tão interessante, de se andar a aprender 5 vezes e não merecia tanto esforço, também acho que de vez em quando as pessoas exageram um bocadinho nessa parte e pode ser negativo. Mas, sim, overall, acho que é uma coisa que eu gosto bastante, sobretudo a parte da longevidade que cria no jogo. Esta é a minha opinião. Se calhar então, avançávamos então para a nossa rúbrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar, em que falamos sobre 3 jogos que estão ligados ao tema deste episódio. Como é hábito, esta rúbrica traz-vos a vocês as nossas opiniões e visões sobre estes 3 jogos, de uma forma muito pessoal, e será sempre então ligado ao tema que hoje é mecânicas preferidas. Bruno, que mecânica e jogo vais querer realçar tu hoje na nossa rúbrica? Então, o jogo que eu escolhi é o Legacy The Testament of Duc de Crécy. Um nome assim comprido. Foi publicado em 2013. Quem criou o jogo foi um holandês, Michel Hendricks, com alguns artistas polacos, porque isto foi produzido e editado pela Portal Games, que é uma empresa polaca, e os artistas são Mateusz Bielski, Rafael Tzima, posso estar a dar aqui uma calinada, e Bárbara Tzima, devem ser da mesma família. Se disse alguma calinada, passem à frente. E porque é que eu escolhi este jogo? Porque tem as duas mecânicas que eu mais gosto, que é a alocação de trabalhadores e a construção de engenho. O que é que eu gosto neste jogo e o que é que se trata deste jogo? Tematicamente, nós estamos quase a chegar à Revolução Francesa do século XVIII. Nós somos a cabeça de família de uma família nobre e sabemos que ou estamos a antecipar que essa revolução vai trazer mudanças brutais na sociedade e provavelmente a nobreza vai perder poder. E então, aquilo que nós vamos querer fazer é deixar um legado, por isso é que o jogo chama-se Legacy, aos nossos descendentes, para que possam viver de forma desafogada. Então o que é que acontece? Existem 3 gerações, nós somos a primeira geração, somos solteiros e temos que casar com alguém. Casamos com pessoas importantes da sociedade, que nos vão dar coisas boas, vão-nos dar dinheiro, vão-nos dar prestígio, etc. Quando casamos, temos filhos. E quando temos filhos, passamos para a segunda geração. E essa geração, nós vamos programar ou prometer os nossos filhos, sejam filhas ou filhos, a pessoas da sociedade francesa. Sejam elas nobres, sejam elas burguesas, seja lá o que for. Pode ser um jogo de interesses. É uma parte gira do jogo porque às vezes é bom nós termos prestígio, mas quanto mais prestígio temos, quer dizer que andamos a gastar muito dinheiro para conseguir trazer pessoas importantes para a família, mas falta-nos dinheiro. Então se calhar vamos ter que ir à burguesia, que normalmente é tipo a filha do sapateiro, coisas assim muito giras que em termos de ilustração está muito engraçado, em termos temáticos também, temos que casar um filho com alguém que socialmente se calhar está abaixo da nossa na hierarquia da sociedade. E depois tem filhos, já serão os nossos netos, já é a terceira geração, e depois ainda iremos ter os bisnetos. O que é que eu gosto muito deste jogo? A parte temática. Conta uma história, mas conta uma história muito interessante.
Isto também tem uma parte, se calhar, um pouco mais complicada de gerir, mas que também é opcional, mas era algo que era muito comum naquela época, que são as complicações à nascença. Neste caso, abortos. Neste caso, até falecimentos no parto, em que nós temos de decidir quem é que fica vivo. Se é a mãe, que é para ela poder continuar a ter filhos nessa geração, ou se é a criança que sobrevive. Tematicamente, isto acontecia, portanto, acontecia com regularidade, muitas mortes à nascença, portanto, isto está aqui replicado no jogo. Muitas profissões das pessoas que nós vamos tentar juntar aos nossos filhos, desde aristocratas a comerciantes. Temos as ilustrações muito bem feitas, muito bonitas em termos de caricatura, grandes bigodes, grandes cabeleiras, perucas. Pá, é super engraçado. Ter que casar um dos meus filhos com uma feiosa, com verrugas, etc. Eu, enquanto estou a fazer esse casamento, eu estou a comentar isso e estou a rir-me, e a pessoa que está a jogar comigo também. Isto conta mesmo uma história. E a parte também engraçada é que no final do jogo nós vamos ter uma árvore genealógica. Totalmente. Vamos ter mesmo uma pirâmide em que começamos eu e a minha esposa, e depois temos em baixo os nossos filhos, em baixo disso temos os nossos netos também casados com outras pessoas. Portanto, isto ocupa imenso espaço na mesa, aviso já. Não jogo com isto a 2, 3 jogadores, não jogo com mais, a 2 funciona muito bem e ocupa mesmo muito espaço na mesa. No meio disto, nós podemos comprar mansões, podemos abrir negócios, podemos comprar títulos nobiliárquicos. É muito engraçado o jogo. O jogo tematicamente está muito bem feito. Eu costumo jogar isto com o meu primo André, se estiveres a ouvir, um grande abraço. E ele é tal e qual como eu. Estamos a rir-nos e a contar uma história enquanto estamos a jogar, e no final estamos a mesmo a dizer: olha, este meu neto era o Dom Juan, e diz lá mesmo Dom Juan porque tem lá uma habilidade, mas ficou sozinho, não casou com ninguém, que este aqui não casa com ninguém, ele só quer mas não se compromete com ninguém, ok? Opa, nós acabamos por contar uma história no final, tem objetivos no final do jogo, tem estas coisas todas. Construção de engenho é o income que eu recebo em cada turno, portanto tem que construir um income que é para receber cada vez mais dinheiro. A alocação de trabalhadores é porque todas as ações que eu faço durante o jogo são escolhidas através da alocação de trabalhadores, e o jogo é isto. É um jogo que eu recomendo vivamente, apesar de já um bocadinho antigo. Pá, ótimo, vocês vão se rir imenso, mas ocupa muito espaço na mesa. É isso que eu só tenho de dizer isso, porque quando eu joguei 4, já joguei 4, e eu não tive espaço na mesa, tivemos de nos encolher, chega as cartas para lá, chega as cartas para cá, e foi um bocadinho complicado. Muito bom. Legacy, The Testament of Duke de Crécy. Muito obrigado, Bruno. Muito bom, muito bom. Miguel, passando para ti, que mecânica te motivou a trazer então o jogo 2 para a rubrica? Ora, eu para a rubrica eu trago o Trajan. Já falei dele há pouco por causa da mecânica da Mancala, e acho que é um jogo que ilustra muito bem a mecânica. E lá está. E depois eu aproveitei também o facto de já ter falado dele antes para agora, depois de trazer para a rúbrica, fica mais fácil para mim para falar um bocadinho dele, é verdade. Peço desculpa se sou preguiçoso, mas também fica mais fácil para vocês que nos estão a ouvir de perceber a ligação. Então, o Trajan é um jogo de 2011, também já tem uns anos. É um jogo do Stefan Feld, que tem a arte de um senhor chamado Joe Hartwig. Peço desculpa se estou a dizer o nome mal, mas o senhor fez parte da equipa de pessoas que fez a arte também do Alhambra. Portanto, também é uma boa referência. E é publicado por várias editoras, entre as quais a Renegade Games e a Queened Games. Queened Games. Obrigado. Então, como características do jogo, então temos, conforme eu já disse, temos uma mancala pessoal. Portanto, cada jogador tem a sua própria mancala, tem um rondel, tem uma roda no seu tabuleiro, onde vai ter que gerir muito, muito bem a mancala para fazer as ações que precisa, porque tem duas peças de cada cor, são 6 cores, se não me engano, e precisamos de saber muito bem quais é que são as ações que vamos fazer, e muitas vezes obriga a pensar mais à frente. Mais à frente é um turno à frente, ou às vezes 2 turnos à frente. Porque eu sei que numa ação eu tenho um azul e um vermelho, mas eu queria ter era um verde e um laranja. Ou bolas.
como é que eu vou conseguir ter aqui um verde e um laranja? Ok, então se calhar tenho que mexer estes 3 para ali e depois os outros 4 para lá e não sei o que é para eu... Pronto. E por ser uma mancala, temos que saber também muito bem, obriga-nos a planear muito bem quais é que são as cores que pomos em cada uma das casas da mancala à medida que vamos avançando. O jogo também tem outra coisa que eu acho muito interessante, que é a gestão do tempo, que é dependente da mancala. Então, dependendo da quantidade de peças que eu movo na mancala, é a velocidade a que ficamos progressivamente mais perto do final da ronda e do final do jogo. Isso para mim é muito interessante porque eu digo, eu vou mover 4 peças, ok? E alguém pega num marcador e anda 4 casas. E tu dizes, olá, então, mas isto já vai dar a volta outra vez? Vai. Porque eu avancei 4 casas, o outro avançou 5, o outro avançou 6 e de repente aquilo já deu a volta outra vez. Oh diabo, isto vai acabar e eu não fiz metade das coisas que queria. Certo. De resto, é um jogo com bastantes ações, todas elas normais, entre aspas, no jogo, sobre o Império Romano, que no fundo é isso. Ou seja, tem uma parte militar, tem parte de influência do Senado, tem construção de edifícios, permite vender coisas, mercadorias, etc. E para mim, o que se destaca é mesmo a parte da mancala e do dizer, ok, eu não consigo fazer agora o que eu quero, mas eu vou planear as minhas coisas, eu vou planear o meu jogo para daqui a 2 turnos vocês vão ver, isto vai ser uma jogada espetacular, eu vou fazer 30 pontos, e vou-vos passar à frente de todos. Certo. Mas até lá chegar, Jesus, aquilo demora um bocadinho. Mas nunca ficas na sensação do não fiz nada do que eu queria. Porque mesmo nesses turnos, entre aspas, mais mortos, há sempre coisas que podes fazer e há sempre coisas que te podem ajudar e se não fores por um lado, vais por outro, tudo bem. Não é um jogo familiar. É um jogo bastante complexo. Tem uma complexidade média alta, mas se souberes o que fazem as ações da mancala, a partir daí o jogo até é bastante fácil. Tens é que saber aquelas ações. A partir daí, o jogo é bastante simples em si. A questão da mancala e do AP, eu gosto particularmente deste porque, como eu tenho as minhas ações à minha frente, eu posso estar a planear enquanto os outros estão a fazer o turno deles. Nesse sentido, bate certo com o que o Bruno estava a dizer, que é o jogo solo multiplayer, não é? É o multijogador a solo. Pronto. Que é, tudo bem, eu estou a fazer as minhas coisas e cada um está a fazer as suas coisas. Há um tabuleiro central com ações, com coisas a acontecer, certo. Mas, enquanto os outros estão a fazer as ações deles, eu posso já estar a planear o que é que eu vou fazer a seguir e isso reduz, obviamente, o AP, reduz o tempo de jogo. É isto. É o Trajan. Trajan. Muito obrigado, Miguel. Pronto, eu trago-vos um jogo chamado Dead Man's Cabal, criado por Daniel Newman, com a arte de Henning Ludvigsen e Dennis Madry, e publicado pela Pandasaurus Games, que na realidade até foi um Kickstarter que eles lançaram há algum tempo. A mecânica ele tem várias mecânicas este jogo, mas uma das mecânicas principais é aquela do action queuing, ou programável em parte. Não é bem programar, mas há aqui alguma programação, algum queue de ação, vamos fazendo as ações que vou empurrando ali numa fila para acontecerem. Que é uma das mecânicas que mais me fascinou no jogo, e que até eu banquei este projeto do Kickstarter na altura, e que foi exatamente porque nunca tinha visto uma coisa assim neste formato desta forma mesmo, que é, vocês basicamente têm uma ação pública e uma ação privada, mas que é determinada por uma coisa que vem assim mesmo vindo do nada no jogo. Que é, eu tenho umas caveiras que eu uso para fazer coisas. Mas essas caveiras têm 4 cores. E as 4 cores é que são as 4 ações que eu faço. Eu só posso fazer uma de 4 ações.
E eu tenho que descartar uma coisa que me é útil, já agora, muito útil. As caveiras são tudo para o jogo. Usar as caveiras nos tabuleiros é muito bom, mas tenho que descartar uma para fazer uma ação. Isto para mim foi tipo, uou, ok. E não temos muitas caveiras já agora, principalmente no início do jogo. E depois há outra mecânica muito gira, que é eu ando a empurrar as caveiras para receber eu meto uma caveira que tiro de um saco lá numa fila, e posso escolher em que fila é que existem 3 filas, por isso eu vou empurrar uma caveira. Imaginem isto, eu estou a empurrar e está a sair do outro lado da fila, não é? Empurrei uma, todas elas são empurradas, cai do outro lado uma. Essa vem para a minha mão. Não é que eu pus lá, é outra. Mas depois houve uma que lá no meio, por maioria de cor, vai determinar o que é que nós todos vamos jogar. E eu fui, ok, isto é completamente fora, gostei muito da mecânica. Agora, isto para mim são as características únicas do jogo, foi que me convenceu a fazer bem, que partilho convosco. Mas depois, a realidade é que já joguei isto várias vezes. É muito simples de explicar o jogo. Até já joguei com o Miguel, já jogamos algumas vezes. Acho que ainda já convidei ele e o Bruno, mas ainda não tivemos a oportunidade de jogar. Ele já viu o jogo, mas Sim, ainda não sim. tivemos a oportunidade de jogar. O jogo em cima da mesa até fica muito bonito. Para quem gosta do tema já agora, é um bocado dark, é um bocado negro. Caveiras, depois há uma parte também engraçada da história que parti a rir quando li o manual, que é nós somos um necromancer, que é um mágico que ressuscita mortos, não é? E vamos, só que porquê é que nós estamos a ressuscitar mortos? Normalmente isto é necromancers, é aqueles das batalhas e dos heróis ou dos vilões, não é? Então estão a fazer isto pelo mal. Não, nós estamos sozinhos. Nós não temos amigos, então queremos fazer amigos. Ressuscitar os nossos amigos. Portanto, a partir daí estamos entregues mesmo. Não é nada pesado. Não, apesar do tema morto, não é? Mortos e as animações são muito à lá Tim Burton quase. Não são bem Tim Burton, mas são muito caricatura. Não é assim muito de sangue, nem zombies, nem nada assim. Pronto, mas são mortos para todos os efeitos. O tema é morto, não é? Escuro. As caveiras são um bocado escuras demais. É um dos problemas que eu acho no jogo, porque há certas cores que são um bocado difíceis de distinguir entre o branco e o dourado ali. Desculpem, o preto e o dourado é assim um bocadinho, ficou ali um bocado escuro. Mas tirando isso, funciona muito bem a mecânica. O jogo é extremamente divertido. Temos o engine builder que o Bruno estava a dizer, acontece muito no jogo, estamos a construir para todos poderem ressuscitar os seus mortos no mesmo santuário, e isso fica muito... eu disse engine builder, mas na realidade é tableau builder. Estamos a construir o tabuleiro. E isso para mim cria um jogo muito simples. O jogo em si é meter caveiras lá numa fila, tirar uma caveira para dentro do saco e fazer a ação que ficou escolhida. E está feito o jogo. Só que não tem quase AP nenhum. Temos andado a falar de jogos que depois têm aquele problema da AP. Este aqui tem exatamente o contrário. Porque eu jogo no meu turno e no turno dos outros. Porque tem sempre uma jogada pública em todos os turnos. Por isso eu jogo no meu turno 2 vezes e uma vez no turno de toda a gente. Isto faz com que estejamos sempre a fazer ações, sempre a jogar. E tinha também, como eu não controlo 3 das 4 ações que vou fazer, então isso quer dizer que eu tenho que estar ali um bocado a preparar as minhas ações sem saber o que é que vem a seguir, porque não vou ser eu que vou controlar. E queria uma estratégia muito, muito interessante, com muita ação, sempre a acontecer, e depois efetivamente temos sempre aquela sensação de que o jogo de vez em quando acaba um bocado cedo demais, porque também o final do jogo o final do jogo não somos nós que terminamos, ou somos, não é? Porque fomos nós que quisemos que acabasse o jogo, ou então um adversário nosso já tem pontos suficientes e não quer deixar que nós o apanhemos e vai terminar o jogo. É o Dead Man's Cabal, um jogo da Pandora Games que por acaso eu pessoalmente gosto bastante, e fica também aqui uma recomendação de um jogo de mecânica de action queuing. E é isto, é o tempo que nós tínhamos hoje. Estiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva, e em nome de toda a equipa, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. Se gostaram do nosso podcast, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. Se gostaram mesmo muito do nosso podcast, então não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e familiares para nos ajudar a fazer chegar a eles este conteúdo. E se quiserem também, partilhem então quais são as vossas mecânicas preferidas no comentário deste post, e façam-nos chegar também essas ideias e esse feedback para que continuemos esta conversa convosco online.
Caso tenham feedbacks, ideias, tópicos, comentários, o que quiserem fazer partilhar connosco diretamente, façam-nos chegar então um e-mail para podcast@dicecultural.org. Teremos todo o gosto de ouvir o vosso feedback e até partilhar com o resto dos ouvintes, se forem temas que vocês queiram partilhar. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por estarem em mais uma destas conversas extremamente interessante, divertida, cheia de boa disposição e muito obrigado pelo vosso tempo. É sempre um tempo bem passado convosco a gravar estes episódios. Obrigado, eu. Obrigado eu. Aproveito a oportunidade para lembrar aos nossos ouvintes que a nossa equipa também produz notícias e análises e artigos de opinião no site meusjogos.pt, uma parceria da Dice Cultural com Meus Jogos, que tem como objetivo vos fazer chegar ainda mais conteúdo, dessa vez no formato escrito sobre os jogos de tabuleiro. Deem uma vista de olhos a meusjogos.pt. Também aproveito para lembrar que se ainda não votaram no nosso podcast, podem votar para o nosso podcast ser o podcast do ano, do Pods 2020. E para votarem, basta irem à página do festival, pods.pt/votar e votarem em Dice Podcast. Daqui a 2 semanas teremos cá para mais um episódio. Desta vez vamos falar convosco sobre a arte dos jogos de tabuleiro. Até lá, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas, protejam-se e continuem seguros e até ao próximo episódio. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.